Olá, boa tarde. Hoje é o Dia da Astronomia, uma das mais antigas ciências, responsável pelo estudo de planetas, estrelas, galáxias. Se as descobertas nessa área nos deixam fascinados, imagine como elas eram recebidas séculos atrás. Muitas vezes terminava em confusão e até processo. Foi o que aconteceu com a descoberta de Galileu Galilei de que a Terra não era o centro do universo. Ele quase acabou nas fogueiras da Inquisição. Mas ainda hoje tem gente que acredita, por exemplo, que o homem nunca pisou na Lua. Será verdade? Vamos embarcar nessa história. Quando Galileu Galilei apontou seu modesto telescópio feito em casa para o espaço e confirmou a teoria lançada por Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, foi uma revolução. Ele quase foi queimado na fogueira por causa disso. Teve até que se desdizer perante a Inquisição. Na medida em que outras descobertas científicas foram se comprovando, as pessoas passaram a dar mais crédito à ciência e menos às crendices e superstições. Da descoberta de Galileu até hoje, lá se vão mais de 400 anos. E muita coisa aconteceu. E se depender da disposição dos cientistas, outras tantas ainda estão por vir. O bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX, sonha alto. Ele tem data para estabelecer uma colônia em Marte, 2022. Ele acredita na possibilidade de construção de uma cidade autossustentável no planeta vermelho. E no projeto de uma nave reutilizável, que poderia ir e voltar, transportando até 100 passageiros, a um custo de R$650 mil por pessoa. A espaçonave viajaria a uma velocidade de 100 mil km/h, e o tempo de viagem seria algo em torno de 100 dias, dependendo da posição dos planetas. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia vê a Lua como o próximo local perfeito para exploração. Até turismo lunar está entre as opções. De acordo com o diretor-geral da ESA, em uma década, a Estação Espacial Internacional terá se encerrado e não restará lugar para os astronautas. Se os seres humanos quiserem manter presença no espaço, eles precisarão de um novo plano. E logo. E para falar sobre astronomia, recebemos Rodrigo Neme, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo, e a astrofísica Teresa Satiko Nishida, professora do Planetário do Carmo. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite no dia de hoje. 2 de dezembro, né? A gente se pergunta por que é escolhido como o Dia da Astronomia. E a explicação é porque é uma homenagem à data de nascimento do imperador Dom Pedro II, porque ele foi justamente um amante da ciência, da tecnologia, um grande incentivador dessa área, não é, Teresa? Isso, Dom Pedro II ele era um entusiasta das ciências em geral, mas ele tinha uma paixão pela astronomia e ele patrocinava com instrumentos, com recursos até próprios, o desenvolvimento dessa ciência no nosso país. Então, ele é considerado o patrônomo da astronomia no Brasil. Agora, Teresa, professor, Rodrigo, é uma área que desperta muito fascínio. A cada descoberta, né, fica todo mundo ali de olho. A gente vê, por exemplo, as crianças, eu quero ser astronauta, quero ser astrônomo, desperta, né, isso na mente. Por que despertou o interesse de vocês? O espaço e o universo são coisas fascinantes, né? Quando você olha para o céu à noite, né, sempre desperta as mais profundas perguntas, né? Então, acho que isso ressona, fascina muito. O céu é lindo. Em São Paulo, o céu é um pouco poluído, então não dá para ver tão bem o céu à noite, né? Mas o céu é lindo e desperta as mais profundas perguntas e um fascínio, né? As grandes perguntas, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? O que você acha? Sim, a minha motivação é bem parecida. A gente passa por essa fase de querer entender, né, as perguntas fundamentais que o pessoal costuma se referir. Só que quando você começa a se interessar por astronomia e começa a aprender coisas e ver como que tem uma variedade de coisas no universo para se estudar, para se entender, aí sim que você fica fisgado pela astronomia. Quantas coisas, né? Exato. Agora, das últimas descobertas, quais que vocês acham qual que vale a pena chamar a atenção aqui? Qual que foi muitíssimo importante? Eu diria que foi o ano das ondas gravitacionais e o ano dos planetas. Então, 2 das grandes descobertas envolvendo na astronomia foram, então, a descoberta das ondas gravitacionais, a observação direta das ondas gravitacionais pelo Observatório LIGO, e que
Então mostra que Einstein de fato estava certo, né? Nós esperamos aí 100 anos para observar as ondas gravitacionais. E também a descoberta de um planeta, de uma nova Terra, né? De potencialmente uma nova Terra na segunda estrela mais próxima da gente. A estrela mais próxima da gente é o Sol, né? É, bem lembrado. Então a segunda estrela mais próxima é a próxima Centauri, né? Que potencialmente tem um planeta orbitando ao redor dela que é uma Terra versão 2.0. Né? Eu acho interessante falar sobre essa descoberta das ondas gravitacionais, essa detecção das ondas Quando a gente fala gravitacionais. ondas gravitacionais, o que isso significa? Nossa, essa pergunta é complicada. Eu vou passar para o Rodrigo. Então, há 100 anos atrás, então todo mundo conhece o Albert Einstein. Né? O Albert Einstein, hoje em dia, quando fala Einstein, Einstein virou sinônimo de gênio. Né? E, de fato, o Einstein foi um grande gênio da física. E há 100 anos atrás ele revolucionou a nossa compreensão de como que a gravidade funciona no universo. E de acordo com Einstein, o que acontece? Quando você tem... Ele basicamente destruiu a visão que se tinha da gravidade de Newton, do Isaac Newton. Não se sabe se é lenda aquela história que caiu uma maçã na cabeça do Newton e o Newton, a gravidade funciona desse jeito. Então, o Einstein, ele dizia a seguinte coisa. Ele dizia que quando você tem um astro, quando você tem um planeta, ele deforma o espaço ao redor dele, tá? De uma maneira muito parecida quando você vem uma pessoa e sobe num trampolim e aquele trampolim se deforma. Tá? Acontece algo parecido quando você tem uma estrela e ela deforma como se fosse um trampolim o espaço ao seu redor. Isso é uma coisa um pouquinho difícil de visualizar, mas tem no YouTube, se você procurar gravidade, Einstein, vai ter vídeos ilustrando como enxergar isso. É uma deformação parecida como se você pegar um plástico, um elástico, e você pegar e botar uma bolinha, vai deformar aquele plástico para baixo. Isso é gravidade, tá? Isso é muito parecido com o efeito da gravidade. Agora, a cada descoberta, às vezes, vem para confirmar coisas que a gente já sabia ou nos mostra um outro caminho. Mas por que é tão importante o estudo dessa ciência? O que você diz para as crianças quando elas visitam ali o planetário, Tereza? Essa é uma pergunta interessante. As crianças vão no planetário e elas têm muita curiosidade sobre astronomia, porque todo mundo tem essa coisa meio, né, inerente assim. Então, como é que a gente vai falar de um assunto tão complicado que nem ondas gravitacionais para crianças, para adolescentes, para sanar essas curiosidades deles? Então, no planetário a gente faz esse trabalho educativo de apresentar o céu, apresentar alguns objetos específicos, então algumas estrelas específicas. Olha, no centro da nossa própria galáxia provavelmente tem um buraco negro, e é um assunto que chama muito a atenção, todo mundo quer saber tudo de buracos negros, e aí a partir daí que a gente consegue explorar esses conceitos um pouco mais avançados de física, por exemplo, de ondas gravitacionais. Essa ansiedade, assim, da gente entender através da ciência como que é a gravidade, como que ela consegue, de fato, que o universo, né, controlar todo o universo, porque o universo é basicamente regido em larga escala pela gravidade, né? Então, de coisas da curiosidade, tipo buraco negro, que é uma coisa que está ali, né, meio que na cultura popular, a gente consegue ir para assuntos mais avançados, assim. Vamos falar, então, de algumas descobertas aqui. Vamos falar um pouquinho de Marte, então, professor? Foi a questão da existência da água, né? Que essa foi uma recente descoberta, né? E o que isso nos diz? Sim, então tem uma sonda orbitando, tem um satélite orbitando o planeta Marte, né? Mars Reconnaissance Orbiter, em inglês, é uma sonda orbital de reconhecimento de Marte. E essa sonda ela já está lá há 10 anos ao redor de Marte e recentemente ela descobriu que tem uma quantidade incrivelmente grande de água congelada no planeta Marte, né? Então essa água está no subsolo, ela está congelada, e ela cobre uma região equivalente ao tamanho do estado de São Paulo. Então, qual que é a importância de se encontrar água em Marte, né? Bom, se no futuro, né, nós queremos ir para Marte, nós queremos criar uma colônia em Marte, né? E descobrir que tem água facilmente acessível para quem está em Marte, né? Para a gente não é facilmente acessível aqui na Terra. Mas se no futuro nós formos para Marte, esse reservatório de água vai estar lá para... Acessível, então sede... Acessível para uma futura colônia de astronautas em Marte. É um passo importante, é uma descoberta muito importante, né? Sim.
Agora, uma questão quando a gente fala, né, vida, é possível que haja vida, que essa é uma pergunta que se faz, né? Vida, às vezes a gente coloca da forma como nós conhecemos, né? Mas existe a possibilidade de existir vida também de uma maneira que não conhecemos, não é verdade, professora? Sim, essa questão de busca por vida, a gente tem que ter algum parâmetro para fazer essa busca, né? Então, eu tenho que delimitar o que, porque se eu for procurar qualquer coisa, eu nunca vou conseguir achar. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu quero procurar. Então, quando a gente fala, vou procurar a vida como nós conhecemos, é para eu ter esses parâmetros de busca, para eu saber como buscar, e aí sim poder estudar as outras estrelas e os outros planetas e talvez encontrar alguma coisa. Professor. Por exemplo, em Marte é possível que nós não sabemos. No primeiro lugar, é importante esclarecer que nós não sabemos se existe vida fora da Terra, né? Sim. Então não se sabe. O universo ele é muito grande, ele é assustadoramente grande. Então, de noite, se eu fico pensando quão grande é o universo, eu vou perder o meu sono, né? Então, nós não sabemos se há vida fora da Terra. Mas se houver, nada indica que seja parecida, como a Teresa falou, com a vida aqui na Terra, né? Então, pode ser que, por exemplo, em Marte tenha vida microbiana, né? Micróbios, né? Nós não sabemos. Pode ser que nas luas de Saturno talvez tenha surgido uma vida microbiana, nós não sabemos. E é por isso que é importante ter essas missões espaciais para responder uma das grandes perguntas da ciência, né? Se há vida fora da Terra. Agora, ainda sobre esse assunto Marte, nós separamos um VTzinho bem interessante, que é o seguinte: como seria viver em Marte? Você já parou para pensar? Uma equipe da NASA resolveu criar um ambiente que simula o planeta aqui na Terra. Eles passaram um ano por lá e contam como foi essa grande viagem que um dia poderá se tornar realidade. Um grupo de 6 pessoas passou um ano numa espécie de tenda instalada no Havaí, sem ar fresco, se alimentando de comida congelada e com pouca privacidade, sob as condições de vida que teriam caso visitassem o planeta vermelho. Planejado pela NASA e conduzido pela Universidade do Havaí, o estudo é o mais longo do seu tipo desde uma missão russa que durou 520 dias. Durante a simulação, eles tiveram que viver com recursos limitados e usavam traje espacial apenas ao saírem do local. Além disso, o fornecimento de água e comida era feito somente a cada 2 meses, obrigando-os a economizar. Após essa viagem, os participantes acreditam que uma missão humana a Marte pode acontecer num futuro próximo. Pois é, pode acontecer num futuro próximo. Quando a ciência fala em futuro próximo, o que isso significa? Futuro próximo, né? Futuro próximo. Em astronomia, essa questão do tempo é bem complicada, né? Futuro próximo diferente, né? Uma escala de do tempo nosso dia a dia aqui, exato. Né, professora? Um futuro próximo para nós não é um futuro próximo em astronomia, né? As escalas de tempo na astronomia, a gente fala, um ano não é nada na astronomia, né? Na astronomia a gente fala milhões de anos, bilhões de anos, né? O que é 1 bilhão de anos, né? Mas para chegar em Marte, nós não sabemos, porque é necessário muitas pessoas trabalhando nisso, muito dinheiro, muita tecnologia. Sim. Então há projeções de que possamos ter uma colônia em Marte, de repente, daqui a 30 anos... Por falar em tempo, assim, tem uma pergunta exatamente nesse sentido, né? O Almateu, ele coloca aqui os conceitos de infinitos. Ele quer a opinião de vocês sobre isso. Professora. Bom, realmente é muito intrigante e, de novo, são coisas que estão fora da nossa escala de percepção das coisas, tanto em questão de tempo infinito quanto de tamanhos, né? E por isso que a astronomia é uma ciência exata, porque a gente usa artifícios matemáticos para entender essas coisas. Então, é a matemática que ajuda a gente a entender esses conceitos. A matemática, ela é a partitura do universo. Da mesma maneira que um músico precisa aprender a ler partituras musicais para tocar um instrumento musical, nós, as astrônomas, astrofísicas, para entender o universo, a partitura é a física e a matemática, né? Então, por isso que é tão importante física e matemática. Mas sobre a questão do tempo infinito, né? Tempo infinito, o que é o infinito, né? O universo não existiu para sempre, tá? Então, por exemplo, a idade das coisas que estão, por exemplo, nesse estúdio aqui, o universo tem 14 bilhões de anos de idade. Então, todos os átomos que estão aqui, o carbono do meu corpo, do seu corpo, do corpo do telespectador, da telespectadora, né, tem 14 bilhões de anos de idade. Que não dá para imaginar um número muito grande, né?
Uma pessoa vive 70 anos, 14 bilhões de anos de idade. A Terra tem 4 bilhões de anos de idade. E nós, né, o Homo sapiens, então, bebês, né? Bebezinhos. É muito interessante isso. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os progressos da astronomia. Com a gente, o Rodrigo Nemen, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo, e a astrofísica Teresa Satiko Nishida, professora do Planetário do Carmo. Continue aqui participando da nossa conversa. Vamos aqui a um outro assunto bastante interessante, que tem despertado também interesse dos cientistas, que é a descoberta de um planeta parecido com a Terra, o Próxima B. Qual a semelhança dele com a Terra? Próxima B... Nós temos aqui imagens dessa descoberta também, enquanto vem as explicações aqui. Vamos lá. O Próxima B, ele é um planeta que tem uma massa, tudo indica que ele é um planeta rochoso, que nem a Terra. No nosso sistema solar, ele tem planetas rochosos, né, terrestriais, que se fala, e os planetas gasosos. Então, esse planeta, o Próxima B, ele habita a segunda estrela mais próxima da gente, né, o primeiro é o Sol. Ele é rochoso, tudo indica, ele tem uma quantidade de massa que é comparável à Terra, então tudo indica que ele é um Terra versão 2.0. E o mais importante de tudo é que ele orbita a estrela, a próxima Centauro, né, na chamada zona habitável. Então, o que isso indica? Que pode haver água líquida nesse planeta. A gente ouve bastante esse termo, né? Zona habitável. Né? É uma zona que é uma distância a partir da estrela que depende de características da estrela, que se o planeta estiver nessa distância e se ele tiver água, essa água vai estar na forma líquida. Significa que, né, teria essa presença de água líquida seria o que a gente considera fundamental para ter vida também. Então, por isso que tem tanto interesse nessa questão da zona habitável. Então, um planeta que está na segunda estrela mais próxima de nós, que tem características semelhantes com a Terra e está na zona habitável, ele é um alvo de muito interesse na astronomia, por todo esse conjunto de características. É por isso que tem despertado, então, esse grande interesse. Sim. Onde as pesquisas pretendem chegar nessa questão? Os próximos, só mencionar que essa estrela está num chamado sistema triplo de estrelas, são 3 estrelas que estão orbitando uma a outra, o céu à noite lá nesse planeta deve ser lindíssimo, né? E nós podemos enxergar esse sistema a olho nu. Tá? Vocês podem olhar no céu e ver onde é que está esse sistema e enxergar a olho nu, tá? Esse sistema de estrelas. Não o planeta. Sim. Mas as estrelas, é possível. Sim. Então, um dos próximos passos, né, Teresa, é observar a atmosfera do Próxima B para saber se é uma atmosfera parecida com a da Terra, se tem oxigênio, né? Se tem uma atmosfera respirável, né? Isso vai ser possível com telescópios mais poderosos no futuro, James Webb, por exemplo, telescópio espacial. Agora, por falar, né, pode ser visto a olho nu, qual que é a diferença, professora, dessas descobertas científicas em relação, né, vira e mexe, a gente fala, vamos lá, todo mundo vai poder ver a superlua, eclipses, chuvas de meteoro. Bom, para nós aqui na Terra, a gente observa, conforme a estação do ano vai mudando, um céu um pouquinho diferente. E aí, cada época do ano, o céu vai trazer coisas diferentes para a gente ver. Então, por exemplo, para nós aqui no Brasil, a gente conhece bastante as Três Marias, né? E Cruzeiro do Sul. Então, primeiro a gente vai apreciar as estrelas, depois a gente tem esses outros eventos assim especiais, que são a passagem de cometas, chuvas de meteoros, né? Que acontecem ao longo do ano aí. Mas são todas coisas que a gente consegue observar a olho nu. Quanto menos brilhante for o objeto, mais difícil é de observar. Então, uma estrela bem fraquinha, aí já é mais difícil de observar, mas aí a gente pede ajuda para os binóculos e para os telescópios ou para o planetário. Então, aí as pessoas podem ir lá no planetário para ver as estrelas também. Com certeza. Agora, é muito interessante, né, ver que tem muitos brasileiros, né, como vocês, pesquisando, estudando essa ciência. Há brasileiros, inclusive, trabalhando na NASA, muitos participando da missão de Marte, né? E assim, logo, né, nosso imaginário, pensa logo no astronauta, mas são tantas as profissões, não é, professor? São. Quais são elas?
Tá vendo, tem biólogo, né? Tem biólogos, né? Todo mundo fala... Eu trabalhei 4 anos na NASA, na verdade, no centro da NASA, lá em Washington, D.C. E, então, todo mundo sonha. Eu conheci vários astronautas lá, né? Mas todo mundo, quando pensa em NASA, pensa em astronauta. E não é. A maior parte das pessoas que trabalham, né? Tem astrofísicos, tem geofísicos, tem biólogos matemáticos, lá, né? engenheiros. Sim. Essa questão das profissões na área da astronomia, você não precisa ser só astrônomo para trabalhar com astronomia, porque tem muita tecnologia associada a todos esses estudos, todas essas observações. Então, essas carreiras tecnológicas também têm muita oportunidade na astronomia. São opções, várias áreas para quem tiver esse interesse em seguir, né? Sim. A pergunta até da Amanda aqui, Amanda, pelo Facebook, ela pergunta o que podemos fazer para ajudar a popularizar os estudos da astronomia, professora? Bom, quem já se interessa já ajuda, porque já cria essa demanda, né, para que a gente faça divulgação, para que a gente continue trabalhando nesse sentido, mas também pode participar das atividades de divulgação que a gente faz tanto no planetário, quanto nas universidades, nos museus, nos centros de pesquisa, e exigir que essas coisas continuem ao longo do tempo aqui. São Paulo é uma cidade tão grande que precisa dessas atividades, então ajudar a gente a popularizar elas, ajudando também na divulgação. Então, curtindo nossa página no Face. E qual que é a importância da participação do Brasil nessas missões e parcerias internacionais também? Sim, o Brasil tem produzido uma geração de astrofísicas e astrônomas e astrofísicos brilhantes, né? Então, nós estamos fazendo grandes descobertas. Então, por exemplo, nas ondas gravitacionais, teve um time de brasileiros aqui, por exemplo, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da Unesp, né, que fizeram contribuições importantíssimas na descoberta das ondas gravitacionais. Temos no meu instituto, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG-USP, lá, nós temos um time coordenado pelo professor Jorge Melendes, que eles estão descobrindo planetas. Aí o professor Melendes, ele quer descobrir também outras terras. Né? Vai demorar para a gente chegar lá. Se essa aqui não der certo, vai demorar para chegar lá. Mas ele ainda não encontrou. Ele encontrou vários gêmeos do Sol. Ele já está encontrando gêmeos do Sol. Mas a nova Terra ele ainda não encontrou, mas esse ano ele fez uma descoberta muito legal. Ele descobriu um gêmeo de Netuno, ao redor de uma estrela gêmea do Sol, e um planeta mais gordo do que a Terra, 3 vezes mais gordinho do que a Terra. Né? E por falar em participação do Brasil, nosso país também está se preparando para lançar a primeira missão para a Lua, professora. Isso, foi feito um anúncio bem recente sobre essa missão que vai fazer estudos, né, da Lua, e vai ter a participação de brasileiros, da USP inclusive, que vão equipar esse módulo aí. Vai ser um CubeSat, se eu não me engano, que vai fazer a sondagem da Lua, e aí eles vão poder estudar à distância aí o nosso satélite, né? Além dessa participação, eu vou fazer agora um pouquinho de propaganda da minha área de pesquisa. Existe outro grupo no INPE que faz um estudo do clima espacial, que é como o Sol, né, como o Sol é uma estrela que é ativa, tem atividade, então como essa atividade influencia aqui na Terra, e como é um grupo brasileiro, então eles estudam a influência disso no nosso território. Então, né, a chegada de radiação, partículas do Sol, como que isso afeta as camadas mais altas da atmosfera no nosso território. Isso é importante para muitas aplicações tecnológicas, né? Então, tem também esse tipo de estudos brasileiros. Tem muitas participações aqui. O Paulo Rodrigues, ele fala, eu estou curtindo o programa aqui de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. Nossa. Que legal. Obrigada, Paulo. E a Karen pergunta, professor, nós vamos cair em um buraco negro? Não nos próximos bilhões e bilhões de anos. O buraco negro mais próximo da Terra, buracos negros, na verdade, meu principal tópico de pesquisa, por coincidência, são os buracos negros. Não, o buraco negro mais próximo da gente está a centenas de trilhões de quilômetros de distância, tá? 1000 anos-luz. Então, nós estamos muito seguros dos buracos negros. Agora, cada descoberta a gente se pergunta, né? Qual que é, então, o nosso papel, né? O nosso tamanho diante dessa imensidão, desse universo. Vocês já chegaram a alguma conclusão, professora? Essa é uma coisa um pouco mais pessoal, assim, mas eu acredito que o nosso papel nisso tudo, além da gente se maravilhar e querer entender isso tudo, é usar isso para
benefício da nossa sociedade. Então, lógico, tem a questão de você usar isso como uma aplicação prática, mas tem a questão também de como a gente usa isso para crescer como ser humano, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais filosófica, assim. Professor. De fato, é uma questão pessoal. O que a ciência nos ensina, em primeiro lugar, a nossa civilização, o nosso planeta, o que a ciência nos ensina, não tem nada de especial no universo. Nós não ocupamos um lugar privilegiado no universo. Pelo contrário, nós habitamos a periferia da nossa galáxia, tá? E a qualquer momento pode acontecer algum desastre cósmico e nós desaparecermos. O universo não se importa com a gente. É isso que a ciência nos ensina. Agora, é incrível, porque nós somos o universo tendo consciência dele mesmo, né? Então, e quando nós nos damos conta disso, é uma coisa fantástica, né? Qual a próxima notícia que vocês gostariam aí de ouvir, de comemorar? O que você espera aí nessa área, professora? Eu acho que seria o anúncio ano que vem do Prêmio Nobel para o time do LIGO, que fez a detecção das ondas gravitacionais. Seria um reconhecimento bem importante, não só para a astronomia, mas para a ciência em geral, né? Porque realmente foi um feito extraordinário. Sim, tá rolando um bolão aí para ver. Tá rolando um bolão. Que todo mundo achava que as ondas gravitacionais eles iam ganhar o Prêmio Nobel esse ano. Mas aí acabou indo para um outro tópico, então agora o bolão é para o ano que vem, se eles vão ganhar. Mas eu, particularmente, eu estou bastante empolgado porque nos próximos, talvez ano que vem, nós façamos a primeira imagem de um buraco negro, tá? Usando um telescópio chamado de Event Horizon Telescope, telescópio do horizonte de eventos. Tá? Então, primeira foto de um buraco negro. Nós não temos fotos de buracos negros. Então, muitas outras descobertas ainda, né? Tem muita coisa ainda. Infinitamente. Sim. Vamos deixar o endereço, então, do planetário para quem quiser visitar. Visita gratuita, certo, professora? Sim, as visitas são gratuitas. Nos meses de férias escolares estaremos abertos de quartas a domingos, inclusive feriados, gratuito para todos. Esperamos a visita. Agradeço muito a participação de vocês, esse bate-papo tão interessante, Obrigada. tão intrigante. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.